Nesse vídeo eu vou sobreviver 100 dias no Minecraft com o mod Cobblemon, mas não é só isso. Junto com o Cobblemon eu também tô usando vários addons pra ele que permitem que eu faça Pokémon Mega e Primal. E se não bastasse isso, eu também tô jogando no Skyblock, então meio que todas as ilhas ao longo desses 100 dias vão ser feitas à mão. E eu vou ter que trabalhar pra conseguir que os Pokémon que eu quero nasçam no lugar certo. E ao decorrer desse vídeo eu vou me tornar um líder de ginásio e vou batalhar com os meus amigos pra saber quem é o maior treinador Pokémon desse Skyblock. Esse é o primeiro vídeo de Minecraft aqui no canal, então se vocês gostarem eu posso trazer mais, ou seja, o feedback de vocês vai ser muito importante pra mim. E é aquela coisa de sempre, se você gostou e quer ver mais, deixa um like e se inscreve no canal pra ver mais conteúdo assim. Então, sem mais delongas, aproveitem o vídeo. Então bora começar de onde todo mundo começa um dia, tá na hora de escolher o meu inicial, e é óbvio que eu vou escolher o melhor de todos. Pode entrar, Chinchar. Amar. Como aqui é um Skyblock, cada item que eu tenho aqui no começo importa, então eu comecei pegando essa árvore com o maior cuidado possível. E antes de fazer um gerador, eu resolvi dar uma expandida na minha ilha. Ilha expandida, agora eu posso fazer um gerador de Cobblestone, que vai ser a base de quase tudo nesse Skyblock, e eu preciso dizer que o vovô aqui já não se lembra direito como faz um gerador de Cobblestone. Enfim, o gerador tá pronto, agora eu sou oficialmente um escravo minerador. Ô Marco, me presta sua folha aí. Vou passar bastante tempo aqui. Matar o gato, vamos matar o gato, vamos matar o gato. Já que eu ainda não tenho nenhum objetivo definido de verdade, eu resolvi batalhar com um gato que tava ali na ilha de alguém. Vai pro pau. Vai. Ih, dá pra bater. Hehehe, bora, Mamaco. Tô lutando. Acaba com ele, Mamaco. Toma. E sucesso, o Mamaco fez a sua primeira vítima. Esse Glemeow não deu nem pro cheiro, foi 2 Ember e o bicho explodiu. E agora que eu tô mais ou menos setado, eu comecei a pegar pedra, coisa que eu vou fazer e muito até o final desse vídeo. É, não tá muito legal de ir no... Um pouquinho de pedra coletada, eu comecei a pensar em qual ilha eu vou explorar, mas como tava de noite, nenhuma delas parecia ser uma boa ideia. Então, adivinha o que eu fiz pra passar o tempo. Acabou que eu não esperei ficar de dia, porque, acreditem se quiser, pegar pedra cansa, e acabei indo pra ilha mais perigosa que eu tinha à vista. Detalhe importante, sempre fazendo a ponte de slab, porque é mais barato, e se eu fosse um pouquinho mais inteligente, eu faria uma ponte de slab, só que da parte de baixo, pra não nascer bicho. Como é que seu... Ele tá pra fora? Bora, rapaz, trabalha. 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 Parei pra fazer uma coisa muito importante também, que foi renomear o meu Chinchar para Chinchar. Um erro que eu cometi quando eu era criança, no dia que eu peguei o meu primeiro Chinchar. E sim, isso significa que futuramente ele vai ser um Infernape, só que chamado Chinchar. Pô, nasceu coisa pra gente matar, Chinchar. Primeiro dia oficialmente sobrevivido, e assim que eu virei as costas, começou a nascer uns bichos na minha ponte, então agora eu tenho oficialmente um lugar pra upar. Dá uma pasada nele. Dá uma pasada nele, filho. Dá uma pasada nesse gato. Eventualmente eu consegui chegar na primeira ilha, e no baú tinha uns itens até que interessantes, fora que tem um monte de porco aqui, que eu poderia usar pra comida. Mas spoiler, eu não usei. Eu acabei não mostrando, mas esse é o meu baú inicial. Lá dentro tinham Pokébolas, que eu vou usar pra pegar o Rookidee, que spawnou ali na ilha, porque eu tenho um plano. Eu espero que eu consiga pegar, na real. O Rookidee evolui pra Corviknight, que além de ser muito pasmem, ele voa. Como eu tô meio que no céu, eu acho que um voador ia cair bem. Se não pegar, eu desisto. Uma pasada nele, velho. Como todo começo de Skyblock, eu comecei fazendo algumas coisas extremamente chatas e repetitivas, como upar meus bichos, matar uns bichos que estavam na minha ponte e encarar um mamilo de Nuzleaf. Talvez essa parte um pouco menos. Ai, velho. Acabou. Passou. Cheguei na Ilha Cogumelo e não tinha nada demais, só cogumelo, e eventualmente chegou a hora de evoluir o nosso Chinchar para Chinchar. Acabei chegando na Ilha de Flor, que tem algumas coisinhas ali que vão ser úteis mais pra frente, e é isso. E também peguei os Apricorn que eu peguei pra futuramente, bem futuramente, eu fazer mais Pokébola e salvar o mundo da grande crise das Pokébolas, que é uma coisa real e que vai acontecer. Mamaco, não! Mamaco, desculpa!
Volta, mamaco, volta. Ah, ele morreu. Eu sei que eu acabei de mencionar a crise das Pokébolas, o que significa que por um bom tempo eu vou ficar sem nenhuma, e seria muito engraçado se eu gastasse todas as que eu tenho atualmente no único Pokémon e não pegasse ele. Né? Já de noite, a pior coisa que podia ter me acontecido aconteceu. A árvore nasceu gigante, o que significa que eu não vou tirar ela daí tão cedo. Nossa, o tamanho dessa árvore, velho, não. E depois de mais 17 anos parado coletando pedra, eu segui explorando as ilhas, até chegar na ilha de Badlands, que eu nem sabia na hora, mas essa vai ser uma das ilhas mais importantes pra mim nesse vídeo. Ainda sobre as Pokébolas, todas elas precisam de cobre, ferro ou ouro para serem feitas, e como eu tô no Skyblock, eu meio que não tenho nada disso, e a solução aqui é depender do drop dos Pokémons. O jeito mais fácil, não rápido, que eu encontrei foi aqui nas Badlands, que é basicamente esperar nascer um Cufante e matar ele na esperança de um drop de 5% para conseguir um cobre, e é um jeito absurdo de lento, mas no momento é o que eu tinha para hoje, e como não tinha nada para fazer, meio que foi isso que eu comecei a investir meu tempo. Então eu passei dia e noite planando essa bendita dessa ilha. E se você tá se perguntando como eu não tô morrendo de fome, é desse jeito aí. E isso não é um Keep Inventory, é um mod que dropa todos os itens exceto as ferramentas, e por algum motivo alguns drops de mob. E depois de tanto tempo sozinho, finalmente o primeiro player logou no server, o que significa que agora eu tenho mão de obra barata pra pegar pedra pra mim. Acabei passando mais tempo pegando mais pedra e upando meus Pokémon, até que chegou a hora do Rockdee evoluir pra Corvisquire, me deixando cada vez mais perto de sair voando por aí. Aqui eu acabei caindo no limbo total de não saber o que fazer, então os meus dias se resumiam a farmar pedra, esperar os meus Pokémon renascerem, já que eu não tinha healer, e planar a bendita da ilha de Badlands, e eu tenho facilmente mais de 2 horas de gravação andando por aí sem fazer nada. Eventualmente mais um player logou e a gente foi receber ele como 2 homens das cavernas que estão sem contato com a humanidade há mais de 200 anos. E também tinha esse Eevee, que é um spawn raro dentro de um buraco, mas a Naná acabou perdendo ele. E spoiler, esse não foi o primeiro Eevee que ela perdeu, nem o segundo, nem o terceiro. Como comida ainda era um problema, eu acabei fundando a nossa sala de comida comunitária, que funciona desse jeito aí. Muito tempo se passou e eu ainda tô nessa missão de planar a Badlands ao invés de terminar alguma coisa logo, e eu sempre arrumava outra coisa pra fazer, o que por algum motivo me levou até essa ilha de Ametista, que na hora a única coisa de útil que tinha ali eram esses spawns super raros. Continuei avançando nas ilhas e não encontrei nada demais, e cheguei até aí na ilha do Warden, que por sinal eu comprei briga. É o gato do bioma do Warden, sozinho. Ai, o Warden. Bobão. E como eu fiz 2 minutos de progresso, tá na hora de passar 20 minutos andando por aí sem rumo. Depois disso, eu saí pra dar uma descansada e aproveitando que minha namorada ia jogar no meu PC, eu deixei a tela dela gravando pra render conteúdo grátis pra mim. E das coisas que ela fez, foi pegar pedra, depois ela foi pegar mais pedra. Inclusive tá aí uma dica, se você estiver minerando e apertar F3 mais T, o seu jogo vai meio que reiniciar as texturas e quando voltar, o seu mouse vai estar segurado infinito e você pode simplesmente deixar o jogo parado farmando infinitamente. Aqui não aconteceram muitas coisas interessantes, ela só explorou as ilhas que estavam faltando, mas eu queria especificamente mostrar essa daqui. Até agora a gente não tem healer, porque a receita dela envolve um diamante, coisa que a gente ainda não tem como pegar, e nesse baú aí pertinho das nossas ilhas tinha alguns diamantes. Sem falar que ele também tinha ouro, então daria pra craftar algumas Ultra Balls, e em breve vocês vão entender por que daria. De volta pra minha gameplay, eu consegui terminar de planar o maldito do bioma que eu queria, e eu ainda tinha um pouquinho de problema com os spawns. Existe um jeito certo de manipular eles, e eu ainda não sabia, então por enquanto eu meio que não vou saber mesmo. Porém, uma coisa muito aconteceu, nasceu um Crocalor ali, com uma chance baixíssima, e eu queria muito pegar ele porque esse bicho é muito louco. Como eu não tinha nenhuma Pokébola no meu inventário, o jeito foi deixar ele bravo, me perseguindo até os baús, onde eu podia tentar craftar uma, mas ele preferiu se jogar. Em um dos baús das ilhas tinha um ovo de Sniffer do Minecraft, e eu acho que esse bicho gera terra, então eu resolvi fazer um cercadinho pra ele, e aproveitei também pra tirar toda a terra da minha ilha, porque a terra por enquanto é meio escassa. Aparentemente o ovo de Sniffer choca mais rápido se estiver em cima de um bloco de musgo, então eu fui rapidinho buscar um, e é isso. Depois dessa interação, eu nunca mais toquei no Sniffer.
Nesse ponto, todo mundo que tinha que entrar já tinha entrado, então a única coisa que eu fiz, acredite se quiser, foi pegar pedra e upar os meus bichos, então eu vou só ignorar os próximos dias aqui. Ah, e o sniffer que eu meio que acabei de chocar. Antes de partir para as coisas importantes, eu peguei esse Umbreon com as Pokébolas que o Yops me deu, e se eu usei ele 2 vezes foi muito. E finalmente comecei a investir na farm de cobre usando afogados. Importante dizer que eu sou especialista em bosta nenhuma, então fazer essa farm foi 500 vezes mais difícil do que deveria ser. Fora que eu sempre acabava ficando sem pedra, então foram tempos sombrios. Como eu vou ter que ir e voltar várias vezes pra construir essa bendita dessa farm, eu parei pra dar uns doces pro meu Corvisquire. E agora finalmente temos um Pokémon que voa, e meu amigo, olha o tamanho desse periquito. Lá ele. Eu não sei explicar direito como essa farm funciona, e spoiler, ela não funciona, mas eventualmente ela ficou desse jeito aí. Então a única coisa que falta pra essa farm ser funcional é uma cacetada de folha de árvore, e pra isso eu vou precisar de ferro, pra fazer uma tesoura, ou seja... Nossa última esperança agora é depender de drop de zumbi pra conseguir ferro, e como isso vai demorar pra um cacete, eu resolvi ficar reformando as ilhas pra passar o tempo, e encontrei até o nosso primeiro Shiny que infelizmente ninguém capturou, porque chegou a hora da grande crise das Pokébolas. Depois de mais um monte de enrolação, finalmente temos um Infernape chamado Chinchar. Um pouco cedo, eu sei, da velocidade que tá, daqui a pouco eu vou estar level 100 com um total de 0 Pokébolas no bolso, mas é a vida. Aqui eu caduquei de vez, é até difícil de explicar, mas nesse bioma aqui do Arden, caso eu coloque a ametista no chão, tem uma chance de nascer um Sableye, que tem uma chance de 5% de dropar um diamante esse que a gente precisa pra fazer a healer, pra curar os nossos pokémons, mas se diferente de mim você prestou atenção no vídeo, você sabe que a gente já tem diamante há pelo menos uns 20 dias, então o que eu tô fazendo aqui? Eu não faço ideia. Depois de muito esforço, eu também entendi que precisava ser escuro pra ele nascer, e pronto. Temos uma plataforma de Sableye para farmar diamante. Ainda faltam alguns ajustes, mas por enquanto é isso, ela funciona e eu não encontrei nenhum Sableye enquanto eu tava aqui. Depois de um tempo a gente se juntou para transformar as ilhas no meio em uma só, e ficou horrível, mas depois melhora. E enquanto a gente construía, o nosso primeiro lendário spawnou ali do lado. Como ninguém tinha Pokébola, eu resolvi tentar derrotar ele. Pra minha sorte, mesmo o Chinchar sendo level bem baixo, ele ainda é tipo fogo, então foi filé. Foi só mandar um Nest Plot pra buffar o meu ataque especial, um Flamethrower pra deixar ele com 10% e acabou. Celebi derrotado sem grandes dificuldades. Como coletar pedras já tava ficando um trabalho extremamente torturante pra todo mundo, a gente resolveu começar a usar o mod de Vein Mine, que resumidamente deixa a gente quebrar mais de uma pedra por vez, o que vai ser muito útil pra minha sanidade mental. E se vocês acham que eu tô enrolando pra craftar as Pokébolas, eu tô mesmo. Por algum motivo eu achei que seria uma boa ideia fazer uma caverna artificial na esperança de nascer alguns bichos que dropam ferro, mas os drops são absurdos de baixo, e eu ainda não sei como funciona os spawns direito, então eu só vou fingir que isso não aconteceu. Eventualmente eles conseguiram os ferros que precisava, e sobrou pra mim terminar a farm, e eu já adianto que só 2 não vão dar nem pro cheiro, pro teto dessa maldita farm. Lá na base também nasceu um Shenpao, e sem muita enrolação eu só meti um Flamethrower e o bicho derreteu, literalmente. E eu acabei perdendo quase todo o drop dele, mas o importante é que eu peguei uma Ability Capsule, que serve pra basicamente trocar habilidades dos pokémons. E de volta ao que importa, eu fui atrás de fazer outra Mob Trap pra conseguir ferro, pra conseguir tesoura, pra conseguir folha, pra terminar de construir a farm de cobre. E eu não sou o cara mais inteligente nesse jogo. Mas o que importa é que no final a trap realmente funciona, e agora é só eu ficar aqui 2 horas matando zumbi na esperança de dropar um único ferro. Agora que a gente tem ferro pra fazer tesoura e consequentemente folhas, dá pra terminar a minha trap de cobre e finalmente começar a parte de Pokémon do mod. Isso é o que eu faria se a farm tivesse funcionado. Na verdade eu construí uma farm que só funciona no Bedrock ou nas versões anteriores a que eu tô, que é a 1.21. E... infelizmente eu tive que fazer o que qualquer pessoa faria no meu lugar, colar uma trap que funciona em cima dela de forma ilícita, desculpa. Mas o importante é que agora a gente tem uma farm de cobre que funciona, ou seja, a liberdade cantou. Aproveitei pra fazer uma farmzinha de Apricorn bem básica, com o Bonnie Milk Drop da Mob Trap, e descobri que esse tempo todo, como eu tinha citado antes, dava pra fazer Pokébola com ouro. Gente, eu acabei de lembrar que o Recipe da outra bola não vai
cobre. Só algumas que... Acabou virando um evento constante de que a Nana sempre perdia os Eevees, mas eventualmente, pra tristeza de todos, ela conseguiu pegar um. E agora que a gente tem Pokébola, eu obviamente comecei a usar elas pra pegar mais um Mamaco, então tá capturado um Monkey pro meu time. Uma pausa rápida pra mostrar que a gente deu um updatezinho com as estruturas que a gente precisa pra zerar o jogo, e mais algumas pra facilitar a nossa vida, porque o cabra não é de ferro. Eu sei que tá faltando algumas coisas no portal. A última coisa que falta pra gente agora é uma healer pra poder curar os pokémons, mas o único problema é que na receita dela vai uma lágrima de Gash que só dá pra conseguir no Nether. Então eu meio que entrei num arco de farm pra reparar o portal, começando com uma farm de lava usando as estalactites que o mapa dá. Enquanto a lava gerava, eu aproveitei pra farmar diamante nos sablais, Oh, um diamante. e infelizmente esse tempo todo eu só encontrei 2, mas tá de boa porque a gente conseguiu um diamante. Esse foi o tempo da lava ficar pronta pra gente poder reparar o portal. Não sei onde esse portal vai dar, tá? Não, perfeito, sem quebra. Ai, meu Deus. Tá vendo alguma coisa? Tá faltando ver alguma coisa, né? Porque assim, Nossa. eu sei que tem... Ah, tem aqui na frente, ó. Aqui na frente, aqui na frente. Lá no Nether existem algumas ilhas que não dá pra saber direito onde elas estão, porque lá é um completo breu. Como eu já tava lá, eu aproveitei pra fazer uma plataforma na esperança de nascerem Ghastlies, que de acordo com o Discord tem uma chance de 5% de dropar uma lágrima do Gash. Informação essa que eventualmente eu ia descobrir que não é tão real assim, porque eu matei cerca de 36 e não dropei nenhuma. Nesse meio tempo eu acabei pegando um Cetoddle, que eu não vou usar ele pra nada, mas ele é bem bonitinho. E de volta ao Nether, eu e meu mano Katsuri tivemos que ir presencialmente voando apavorar um Gash pra conseguir a lágrima. Peguei, vamos Pegou? Acabou nosso trabalho aqui, acabou nosso Chega, trabalho aqui, chega. Nossa, meus itens explodiram. vambora. Nossa, Deus. Última coisa que falta é o revive, que é até de boa de fazer, já que as combis dão mel. E finalmente temos uma healer. Uma das coisas que dá pra fazer com cobre e ferro também é uma Pokédex, então dá pra eu ficar marcando os pokémons por aí, o que não é muito útil, mas pelo menos é bonitinho. Inclusive, comenta aí se vocês quiserem um vídeo terminando a Pokédex do Cobblemon, eu acho que é bem interessante. Como vocês devem ter visto no título, eu preciso virar um líder de ginásio, então eu tenho que escolher um tipo pro meu ginásio, e como eu tenho 2 mamacos lutadores, eu comecei a pensar que talvez eu pudesse ser um ginásio lutador. E se você viu a thumb, você sabe que isso não vai acontecer. Por algum motivo, a gente resolveu explorar a vila, que era basicamente uma vila, nada de muito interessante, e a Stronghold, e adivinhem, nada de interessante também. De volta pro meu Mamaco, eu queria muito evoluir ele pra Annihilape, e pra isso eu precisava usar o mesmo ataque 20 vezes até ele literalmente morrer de raiva. Ainda sobre o meu time, acabou nascendo uma coisa incrível ali no gelo, e não confunda com esse Glastrier imenso, eu tô falando desse Breloom aqui, que sem muito esforço decidiu entrar na Pokébola. E temos mais um pro time de lutadores. Enquanto eu esperava no pântano, acabou nascendo um Glasgow nessa Badlands, que tá sempre rendendo coisas absurdas, e eu simplesmente não podia deixar de pegar esse bicho. Eu acho que o design dele é um dos mais que tem em toda a franquia Pokémon, e desse mod aqui também. E já que agora a gente tem recurso, eu fiz um PC e um bloco de rancho que serve pra basicamente deixar os meus pokémons andando livre por aí, mas não foi exatamente pra isso que eu fiz. Em volta do bloco de rancho existe a chance de nascer um Toxel, que é a pré-evolução de simplesmente o meu pokémon favorito de todos os tempos, então, como eu já tava ali atrás do Mudkip, eu resolvi procurar um Toxel também. E eu não sei se eu expliquei, eu tô no pântano esperando nascer um Mudkip, porque eu quero muito um Mudkip. Eu não consigo encontrar em nenhum lugar do roteiro, eu achei que eu tinha explicado, mas eu não expliquei. Eu tô atrás de um Mudkip. Mais uma vez, enquanto eu esperava nascer o primeiro Cooperaja, de novo na querida Badlands, e meu amigo, se eu fosse esperar esse tempo todo pra conseguir uma unidade de cobre, esse vídeo ia demorar mais 2 anos pra sair. Mais um tempinho esperando, e lá na savana eu consegui atrair um Nidorino pra minha base, onde eu craftei mais Ultra Balls e consegui capturar o bichão. Como esperar não tava adiantando, eu fui até a vila fazer uma farm de ferro, e eu queria muito saber explicar o que eu fiz aqui, porque originalmente essa farm é debaixo da terra, e eu tive que fazer em cima, simulando uma terra, se é que isso faz sentido. Sinceramente, a parte mais difícil foi trazer um zumbi pra farm, já que ele ficava lotado de mob,
Mas eventualmente eu consegui, depois de muito sufoco, e bota sufoco nisso. Agora sim, finalmente temos uma fonte de ferro e cobre, e eu acho que a maioria dos nossos problemas acabaram. Nesse ponto eu acho que já deu de morar na ilha principal com todo mundo, e como eu preciso de um lugar para fazer um ginásio, eu comecei a explorar minhas opções. Aí nesse lugar parecia que cabia uma ilha meio redonda em frente às cerejeiras, então eu comecei a trabalhar nisso. Além da minha basezinha principal, eu também fiz uma adjacente para deixar as coisas de farm que eu vou usar, como lava e alguns apricornes. Depois disso, eu fiquei a ficar um tempinho farmando ferro e aproveitei também para jogar o WoW enquanto isso. Inclusive, eu sou o Ticuinha do Área 52, se alguém quiser me dar um dinheirinho, por favor, me ajuda. Acabei dando uma passada de novo no bioma que parece um geodo para pegar a ametista, que eu vou usar para decorar a minha arena. E antes de ir, eu acabei pegando um Shiny Drillbur bem rapidinho para compensar a tragédia do começo desse vídeo. Enquanto eu faço minha arena do ginásio, é importante dizer que eu abandonei completamente a ideia de ser um ginásio lutador, porque a maioria dos Pokémon que eu peguei e quero usar são do tipo terra. E como eu quero muito usar o meu Toxtricity, eu oficialmente virei um ginásio de veneno e terra. E, enquanto eu construía minha arena, eu recebi uma visita inesperada de ninguém mais, ninguém menos que o deus dos Pokémon, um Shiny Bidoof. De volta pro modo casinha, eu fiz um gerador de 9 cobblestones por segundo, que não é muito, mas já é alguma coisa. E aproveitei também para evoluir o meu Drillbur, e meu Deus, que coisa feia. Fiz uma tentativa de farm no Nether, que não funcionou muito bem, mas serviu o seu propósito. E voltei pro Espera Simulator no pântano, tentando encontrar o meu Toxel, até que... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E se um Toxel não fosse suficiente, assim que a chuva passou, temos mais um. Finalmente o Mudkip spawnou também. Meu Deus! Com isso, faltam poucas vagas no meu time, e uma delas eu queria preencher com um Gible, que eu acho que é um dos Pokémon de terra mais fortes que eu vou encontrar. E aqui eu até explico o problema pra conseguir um Gible, mas eu gravei o vídeo inteiro com o meu microfone funcionando desse jeito aí. O Gible, ele só nasce... Ele tem 4, né? 4 tipos diferentes. Então, resumidamente, é bem difícil de nascer um Gible aqui, mas eu ia tentar, custe o que custar. Se assim como eu editando esse vídeo você também não reparou, o meu Nidorino evoluiu pra um Nidoking. Foi até bem simples, é só ficar matando esses trequinhos aqui até você conseguir uma Moonstone. Acabei evoluindo o Mudkip pra Swampert e o Toxel pra Toxtricity. E mesmo tendo a pedra que eu precisava, eu continuo matando esses bichos aí, porque a animação é bem legal. Eu vou dar uma acelerada aqui porque tem muita coisa, então eu capturei esse Great Tusk, capturei também um Pupitar quase evoluindo, e por incrível que pareça, o meu irmão conseguiu um Gabite, que eu obviamente peguei emprestado pra fazer um ovo de Gible, usando um Hit Block pra bridar ele com o meu Swampert. Eventualmente um Whopper Shiny spawnou no pântano e eu ia pegar ele só porque esse bicho é engraçado, mas o que eu não tava esperando é que ele é um Whopper de Paldeia, que, coincidentemente, é do tipo exato do meu ginásio. Então ele meio que tem um lugar permanente aqui agora. Depois de um tempinho, o meu ovo de Gible rachou, deixando o meu time oficialmente completo. Que coisa linda! E eu aproveitei para evoluir ele logo para Garchomp, usando os doces que a gente tinha. Pra finalizar de verdade o meu time, eu fui atrás das pedras de Mega Evolução, e pra minha surpresa, uma picareta de ferro não é o suficiente para quebrar esses meteoros. Então eu tive que voltar na base rapidinho, usei os meus últimos diamantes para fazer uma picareta, e agora sim, eu peguei uma Keystone que é usado para fazer o Mega Bracelete.
Nos meteoros logo ao lado a gente tem um núcleozinho que dá uma pedra de Mega Evolução crua, que eu vou ter que transformar na Mega Stone que eu quero, e em volta tem um monte de pedra evolutiva. E por fim, fiz a insígnia que eu vou distribuir para quem me derrotar. Para fazer as Mega Stones e o bracelete eu vou precisar de exatos 3 diamantes, então eu comecei a matar sablais, e eu duvido vocês adivinharem quantos sablais foram precisos para isso. Como eu tenho 2 pokémons que viram Mega, eu fiz primeiro a Swampert pro Swampert, e usando os itens que eu roubei no baú de alguém, uma Garchomp pro Garchomp. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas agora de fato o meu time tá completo, e talvez eu meio que tenha passado do ponto no quesito força. Depois disso tudo, eu acabei passando um fim de semana fora da minha namorada e deixei o povo terminar os próprios ginásios e upar os próprios bichos, já que eu já tava muito na frente. E antes que alguém me pergunte, sim, eu fui pra minha namorada jogar Minecraft. Lá eu peguei um Duraludon e uns Hernias que eu doei pro ginásio de fada depois, e por algum motivo eu fiquei séculos parados na plataforma do Nether esperando nascer um Reshiram, que também é um dos meus Pokémon favoritos. Nice. Bom, de volta pra casa, o povo deu uma decorada no mapa e ele até que ficou mais bonito enquanto eu tava fora. E já que tá todo mundo pronto, eu comecei a arrumar o meu time. Primeiro eu transformei meu Gliscor num monstro com uma Toxic Orb e mudei a habilidade dele pra Hidden Ability, a Poison Heal, então ele vai sempre ficar envenenado e vai se curar com esse veneno. E como todo mundo fez alguma coisa aqui no mapa, eu resolvi fazer uma ilhazinha com o bioma de rio. E ela pode parecer meio estranha agora, mas confia no processo. Como acabou faltando terra, eu aproveitei pra cavar algumas ilhas que estavam sem utilidade. E no final, o meu rio ficou assim. E eu prometo que é só esperar nascer grama que ele fica bonitinho. Enquanto eu fazia nada, simplesmente um Groudon spawnou no nosso incrível bioma de Badlands. E por mais que eu já tenha o lendário, que é o Reshiram, esse Groudon foi um pouco mais complicado de pegar. Começando que ele acertou um Fissure de primeira, que é um golpe com 30 de Accuracy, e o meu Swampert acabou rodando pra ele também. Acabou que o coitado do Whopper nem deu pro cheiro, mas em compensação, o meu Great Tusk entrou e deu o dano que eu precisava. E por incrível que pareça, assim que eu dei as costas, De primeira! Groudon capturado, eu não preciso nem dizer que ele é o 6º Pokémon perfeito pro meu time. E pra deixar ele ainda mais forte, eu craftei um Flame Orb que nesse mod funciona exatamente igual ao Red Orb. Ou seja, agora nós temos um Primal Groudon. Eita! E quando eu menos esperava, prestes a começar a minha primeira batalha oficial de ginásio, simplesmente um Rayquaza aparece na minha frente. Tive que sair correndo pra ser o primeiro a chegar no bichão, e com meu Mega Garchomp eu tentei tirar o máximo de vida que eu consegui dele. Agora foi, né? Então agora sim, de verdade, eu posso começar as batalhas de ginásio. Na primeira eu comecei meio desprevenido, porque eu não sabia como funcionava, e a minha estratégia do Whopper não funcionou, mas tudo bem, líder de ginásio existe pra ser derrotado mesmo. E pra minha estratégia funcionar, como o Whopper era bem fraco, ele precisava de uma Focus Band, e eu dei uma pra ele, e olha esse rapaz. Ah, que foda, ele é foda! Agora ele é um rapaz de verdade. Ganha dele! Por quê? Ganha dele! Por quê? Tá vendo o negócio na cabeça dele? E não, ele não conseguia, só aparecia pra mim. Continuei com o meu dever de líder de ginásio e entreguei insígnias, e eu perdi de propósito, eu juro. Então agora é a vez de eu desafiar o líder de fogo, que é em dupla, e aqui a minha estratégia finalmente funcionou. Não é nada muito complexo, eu só preciso tacar o Whopper, que vai tacar espinhos tóxicos no campo do oponente, e cada Pokémon que ele jogar em seguida vai ser envenenado. E é pra isso que eu preciso da bandana, porque caso ele seja focado, ele vai sobreviver ao primeiro ataque independentemente, e vai tacar os espinhos. Com todo mundo envenenado, é só soltar o meu Gold Toxtricity e usar o Venoshock, que dá mais dano em quem tá envenenado, e é isso. E ainda assim, se alguma coisa der errada, eu sempre posso tacar o meu Groudon e acabar com a luta. Pode ir passando. Luta vencida, eu posso roubar minha insígnia e fazer a mesma coisa no ginásio de fada que, infelizmente, eu não sei como resumir sem ser com essa imagem do meu Groudon de fundo.
E pra finalizar esse vídeo, eu confesso que eu até tentei terminar o vídeo derrotando o dragão, mas eu meio que não consegui.